Joyce, eu vejo você. Joyce, eu estou aqui. Eu vejo você. Meu nome é Elisandra Coelho, tenho 35 anos, sou mãe de 3 filhos, que atualmente não estão comigo. Tenho uma menina de 14 anos, a Alice Eduarda, tenho o João Gabriel, de 10 anos, e tenho o Pedro Henrique, de 8 anos. Daí meus 2 meninos moravam comigo, né? Quando eu caí presa, ficaram com a minha ex-cunhada. A minha menina de 14 anos mora com a minha mãe, o meu de 10 anos mora com a minha irmã e o meu de 8 com a minha ex-cunhada, com a família do pai dele, né? A gente vai para... Pode abrir as linhas. Por aqui. Ah, tá. Vai entrar vocês por aqui, ó. Vou fazer, vou te mostrar. Nós duas. Se eu disser que eu tive referências para ir para o mundo do crime, eu vou estar mentindo. Toda a vida eu fui aquela criança que tudo que eu queria eu tive. E quando eu tive 22 anos, que foi quando eu conheci o pai da minha filha, ele era envolvido, foi onde eu conheci o lado do crime. Entendeu? Ele traficava e para mim aquilo seria a melhor forma para mim conquistar, vamos dizer, todos os meus objetivos. E eu estava no auge, como é que eu posso dizer, no auge da loucura. Tipo assim, ninguém me freava, ninguém me mandava, eu era dona do mundo. A gente quer ocupar a cabeça da gente, a gente quer tirar a cadeia da gente e sair com a dignidade erguida pra lá fora a gente ter uma oportunidade. Meu nome é Keila. Keila, sim, ele falou tantas vezes, né? Keila. Você já tá... Não vai sair no jornal minha foto, né? Então tá bom, pode chegar. Meu nome é Michelle, eu falei, né? Michelle. Vocês são direitinhos. Elas estão fazendo um documentário, né, e elas estão querendo fazer alguns projetos com as mulheres, entende? Então elas vieram conhecer a unidade, né, vieram avaliar a situação aí para ver se elas podem nos ajudar de alguma forma, entende? Hoje a atividade que a gente vai participar, vocês que participarem, é uma tarde que a gente vai falar sobre identidade. E agora nessa primeira parte da tarde, a gente vai trabalhar a ideia da identidade por meio da conversa, do diálogo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como você sabe, né, hoje a gente vai fazer muitas fotos. Mas antes da gente já começar. Hoje é só o dia de celebridade, gente. Aproveita. É o antes e o depois. Mas antes da gente começar com as fotografias, a gente pensou em fazer um momento de conversa. Por que fazer uma foto? Por que olhar para aquela fotografia depois? Aí eles vão comentar um pouco sobre isso com vocês, trabalhar essa perspectiva da identidade, também por meio da fotografia mesmo, da imagem, que se vê na foto. Eu cheguei muito revoltada, não me pergunta qual que era a minha revolta, que até hoje eu não sei explicar. Eu dizia que eu ia sair pior do que eu entrei. Que no caso eu ia traficar de quilos e de toneladas, tipo que eu não ia mudar o meu modo de pensar. E com o tempo eu fui amadurecendo e tipo assim, daquilo ali eu filtrei o que era bom. E aí? Eu tô linda! Você diz pra essa pessoa no espelho? Ai, que eu tô linda! Nossa, que diferente! Eu achei que eu tava... Como que eu posso explicar? Não tem como você... Quando você se sente apagada, morta. E hoje eu vi que dentro de mim tem uma mulher que é guerreira, que é batalhadora,
e que tudo aquilo que eu penso, esses 3 anos que eu tô aqui dentro, que eu tenho esse propósito para mim de ir pra rua, mudar a minha vida, cuidar dos meus filhos, hoje eu descobri que eu posso e eu vou conseguir fazer tudo isso. Que vocês possam lembrar sempre daquele dia como um dia em que vocês foram vistos de um jeito diferente, mas que vocês também possam lembrar daquele dia como um dia que vocês se viram de um jeito diferente. Que na verdade é a essência de vocês. Né? Vocês são muito mais do que o uniforme que vocês estão vestindo. Mesmo quando a gente não acredita mais, tem alguém que acredita no nosso potencial. Agradecer de verdade por esse trabalho que vocês fazem com a gente, que isso dá um pouco de valor pra gente. Verdade. Agradecer de verdade. Que Deus abençoe e ilumine a vida de todas vocês. Dê muita força para vocês continuarem sempre vencendo. E quando vocês caírem, vocês sabem que aqui vai ter alguém que tá torcendo para vocês se levantarem. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Então vamos fechar os olhos e fechar junto com você, tá? Eu queria, então, primeiro que você respirasse bem fundo, deixasse o ar entrar no seu pulmão, assim, com bastante força. Entrasse e preencher todo o seu pulmão. Respira bem fundo lá comigo, assim, ó. Mais uma vez. Eles acham que quanto mais tu sofre, mais tu aprende. É totalmente ao contrário. Porque quando tu tá lá dentro na tranca, só vem pensamentos negativos. Que nem eles falam, cadeia regenera o preso. Não, o que regenera é as pessoas que trabalham lá dentro fazer por onde. E aqui, a ideia é de fazer foto que represente a liberdade, foto do jeito que você quiser fazer. Principalmente porque a gente falou um monte sobre identidade na outra roda, sobre a gente ser quem a gente quer ser. Queria que a gente pudesse expressar isso aqui. Liberdade, 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 liberdade. Amém. Nossa, tá ótimo, você é atriz. O príncipe empreendeu. Você devia estar na Globo. Se você quiser dançar, pode fazer foto de você dançando. Se você quiser pular, pode você pulando, você pode. Me fico só, mas sei que não sou mais você. No pensamento, medo se levar.
Piraquara, 6 de novembro de 2015. Oi, meu nome é Elisandra, tenho 32 anos. Me encontro privada da liberdade. Passei por várias mudanças, umas boas, mas a maioria foram ruins. Não que eu me arrependa, mas poderia ter sido diferente. Mas daqui a 10 anos espero estar casada, cuidando dos meus filhos e, quem sabe, com meu estudo de fotografia e, claro, com a minha casa na praia. Vendo que tudo que passei lá atrás foi para um amadurecimento e me tornar uma mulher madura e, claro, realizada por alcançar meus objetivos. O meu melhor dia foi quando eu ganhei a minha liberdade. Pra mim, eu acordei, eu estava dentro da casa da minha mãe, aquilo tudo, pra mim, no meu ponto de vista, foi um pesadelo que passou. Eu gosto de estar na minha casa cuidando das minhas coisas. Gosto desse ar da liberdade. Posso falar assim, hoje eu gosto de tudo isso. Eu brinco que hoje até lavar uma louça na pia eu gosto. Coisas simples que a gente sentia falta lá dentro, entendeu? Coisinhas simples, de ter um guarda-roupa, de abrir uma geladeira. Então, tudo isso a gente sentia falta e eu dou valor a cada, foi que nem eu falei pra vocês, cada coisa diferente que tá acontecendo na minha vida eu dou valor. Hoje eu dou valor a tudo, a tudo. E se eu puder falar pra quem tá aqui fora, pra não conhecer aquele lugar, eu falo pra não conhecer, entendeu? Aqui é meu quartinho. Pequenininho, mas aconchegante, que é o meu cantinho, fica eu e meu marido rindo, fazendo nossos planos. Na verdade, o que eu quero mesmo é ter o meu estudo fotográfico. O que eu sonho mesmo, o que eu penso é ter o meu estudo fotográfico. E a gente sonha ter a nossa casinha e eu estar trabalhando e nós construir o nosso cantinho. A primeira praia que eu vim foi aqui na Cachoeira. Pra mim foi uma sensação de liberdade, né? E eu só de tocar na areia, de colocar os meus pés na areia, pra mim foi muito gostoso. Foi como se eu estivesse nascendo de novo, eu já posso ser. Como se a Elisandra, que estava lá dentro, morreu naquele momento e tipo, estava renascendo uma nova Elisandra, entendeu? Eu me sinto uma mulher que venci, não alcancei ainda os obstáculos que eu quero, entendeu? Mas eu me sinto sim uma mulher guerreira, porque eu passei pelaquilo tudo, plantaram a semente lá atrás em mim, entendeu? E hoje, por pessoas lá atrás acreditarem em mim, hoje, se tudo que eu faço é pensando nisso, que lá atrás teve gente que acreditou em mim e tem gente que acredita no meu potencial, entendeu? Então é isso que me orgulha, é isso que faz eu seguir cada vez mais pra frente e vencer todos os meus objetivos. Eu acho que eu paguei pelo que eu fiz, entendeu? Eu acho que aqui fora eu posso andar de cabeça erguida, eu sou uma cidadã comum como qualquer outra pessoa. Mulheres negras têm mais propensão de serem vítimas de homicídio do que mulheres brancas, enquanto os últimos dados do mapa da violência mostram que enquanto o número de mulheres brancas que foram vítimas de homicídio no Brasil reduziu nos últimos 10 anos, as mulheres negras aumentou em 20%. Então esse é um dado bastante relevante que demonstra essa desigualdade tanto no acesso a direitos quanto na proteção dos direitos. Talvez a gente tivesse que arranjar 100 mulheres para somar a quantidade de drogas que elas tinham para um cara que foi autuado como usuário. Então, se eu for olhar lá os usuários, 300 e poucas gramas, 500 e poucas gramas, e você tem dezenas, eu digo isso porque a gente contou numericamente, que tem 1 grama, 2 gramas, 8 gramas, 5 gramas, e estão autuadas por tráfico.
para as mulheres especificamente, um sistema que destitui de dignidade, destitui dos laços familiares, destitui da possibilidade de um projeto pessoal de reintegração na sociedade, destitui de tudo o que é próprio do feminino, é bastante violador. A prisão é para homens, de fato é. A altura da grade onde elas veem a cela é uma altura para homens. A maioria delas não consegue alcançar para ver. O que me aterroriza é de ter ouvido, inclusive de muitas mulheres, que o cárcere não é a pior coisa que elas conheceram.